Caro irmão e minha irmã, celebramos hoje, nesta noite, uma das belas celebrações do tempo do Natal. A começar por esse lindo evangelho, que é o evangelho de Mateus, no capítulo 2, de 1 a 12, que narra, como vimos, a visita dos magos, que vão a Jerusalém, não encontrando o menino em Jerusalém, vão depois, sob orientação, para Belém, e lá encontram a mãe e o menino. Esse texto tão bonito nos recorda que hoje é também o dia da Epifania do Senhor, uma solenidade que a igreja celebra dentro do ciclo do Natal, a festa da Epifania. Dessas 4 celebrações que são muito belas, o Natal, entre o Natal e Ano Novo, a festa da Sagrada Família, no dia 1º de janeiro, a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, hoje, primeiro domingo, depois do dia 1º, a festa da Epifania, que se estende, inclusive, com uma outra solenidade, que é no próximo domingo, embora já não seja dentro do ciclo do Natal, mas é considerado também uma bela festa, que é o batismo do Senhor. Mas, especialmente essas 4 celebrações, Natal, Sagrada Família, a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, e hoje a Epifania, fecham esse ciclo bonito das celebrações do tempo natalino. E hoje a Epifania, lembrando a vocês que já conhecendo, é conhecido da nossa comunidade, mas é sempre bom, é importante relembrar o significado da palavra Epifania. Epifania significa manifestação. Hoje é excepcionalmente o dia em que Jesus é manifesto a todas as nações, a todos os povos, a todas as realidades próprias deste mundo. Nos ajuda a perceber e nos faz lembrar, a festa da Epifania, 2 elementos que aparecem no texto, especialmente do Evangelho: a estrela, que guia os magos do Oriente, e os próprios magos, assim chamados, dentro da tradição cristã e católica, os 3 reis magos. Se são de fato reis, não o sabemos. Mas o fato é que a tradição cristã, especialmente católica, e a iconografia os retrata assim, como reis, ou homens extremamente dignos, a ponto deles, inclusive, quando chegam em Jerusalém, não só despertar a atenção de toda a cidade, como do próprio Herodes, que inclusive vai estar com eles. Se reis ou não, o fato é que eles nos lembram essa abertura da dimensão da missão de Jesus, o Cristo de Deus, para muito além do ciclo do povo de Israel, do povo da herança, dos filhos de Jacó, que de fato também se abrem à dimensão do mistério que é Jesus. Especialmente lembrando da figura de José, a quem, da descendência de Davi, aquele mesmo que levou o menino para a cidade de Belém, Belém de onde nasceu Davi, realizando ali a promessa que Deus havia feito ao Davi, que um filho seu, um descendente seu, assentaria no seu trono e reinaria unificando todo o povo e todas as nações. Maria, herdeira da promessa de Deus, lembrando da promessa que Deus fez a Isaías, ainda no tempo do profeta Isaías: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Os pastores, que representam todo o povo de Deus, especialmente os mais pequenos, miseráveis, simples e pobres, aqueles que no seu imaginário tinham uma imagem do Messias como aquele que veria segundo aquilo que reza o Salmo: com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. O Messias, tão esperado na consciência dos mais simples e pobres, porque ele viria especialmente para estabelecer esse tempo de justiça, e não apenas aos herdeiros da promessa de Deus, o povo de Israel,
mas também, como assim também ilumina o Salmo, outros aos quais os reis estão como referência. De mar a mar se estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins da terra, nos dias da justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. Portanto, hoje é de fato a celebração que a Igreja reconhece dessa manifestação de Jesus, que vem como um soberano aos seus herdeiros da promessa, povo de Deus, povo de Israel, e a todos aqueles que não se sentem excluídos dela, mas são chamados a essa experiência de pertença ao povo de Deus, aquilo que Paulo, na segunda leitura, dizia ser um mistério, não revelado até então, mas a partir dos apóstolos e profetas, a partir do mistério revelado na pessoa de Jesus, Deus, que não os fez conhecer as gerações passadas, agora o faz conhecer. Os pagãos também são admitidos no mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. O Evangelho é o que une Israel e todas as nações. O Evangelho que é por excelência Jesus. O Evangelho que é por excelência o Cristo. O Evangelho que é por excelência o Senhor, que prega, anuncia esse reino de paz. Portanto, a figura dos magos, a relação que nós fazemos com eles nos textos, nos faz recordar, portanto, o significado dessa celebração no seio da comunidade, da igreja, nesse tempo de Natal, onde Jesus é o soberano acolhido por todos. Soberano. Um soberano que chama não apenas a nós, mas também aos reis se colocarem de joelho diante dele. Interessante, se ajoelharem diante de um rei. Sabemos, na nossa cultura, que um rei, um soberano, ele só se ajoelha diante de outro rei se ele for por esse subjugado. Ele só se ajoelha diante de outro rei se esse o tiver vencido, humilhado, subjugado, colocado este sobre o seu poderio. No entanto, os magos, ou se assim quisermos chamar, os 3 reis magos, não têm dificuldade nenhuma em se ajoelhar diante de Jesus. Porque conhecem que esse que vem, não vem para subjugar, mas ele vem, os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo, porque ele vem soberano que é, na sua majestade, reconhecido como tal, mas ele vem despojado de suas condições reais. Rei, e digno de ser considerado rei, porque lhe for oferecido ouro, e o ouro é presente que se dá a um rei, a realeza. Incenso, que revela a dimensão daquele menino que é a dignidade divina, a realidade divina, que muitos, inclusive, almejam tê-la. Muitos reis poderosos, importantes reis, imperadores, faraós, e no nosso tempo de hoje, pessoas poderosas e importantes se julgam imortais, ou se julgaram imortais. No entanto, o tempo e a morte sentenciou a todos a realidade única e cruel de todo ser humano, a morte. No entanto, esse menino, embora esteja envolvido em condições divinas, se despoja dessa condição divina para se tornar um próximo de nós. E ele tem aquilo que almeja poderosos e reis e grandes homens e mulheres do nosso tempo desejam ter e não o têm: imortalidade. Esse menino tem. Por isso, o incenso, que fala de sua condição divina, eterna. E a mirra, que lembra-nos o óleo, que lembra aquilo óleo que é ungido os reis, mas que no caso do Senhor, mais do que uma unção, essa unção que ele traz, ou lembra a unção que ele receberá antes de sua cruz e antes de seu sacrifício. Portanto, diante de um soberano
que se despoja de sua realeza e aceita ser colocado não em berço de ouro, mas numa manjedoura. Diante desse ser divino, que embora divino, despoja-se de sua condição divina e assume a condição humana, se rebaixando para estar mais próximo de nós. E esse mesmo soberano divino, cujo o óleo não ungirá apenas para governar, mas será ungido como sacrifício em favor do seu povo. Diante de um rei soberano como esse, os reis se ajoelham, porque é o único digno de ser reconhecido como tal. Não encontraremos outro que o fará, não encontraremos outro que o viverá essa realidade. Por isso, os magos representam as nações e todos os povos, junto com Israel, herdeiro da promessa, e as nações que ambos, pastores e descendentes e herdeiros da promessa de Deus, ajoelham e contemplam o menino, reis e magos e povos do Oriente também assim o fazem. Essa experiência bonita, portanto, da Epifania, nos lembra outra realidade que também está contida nos textos das Sagradas Escrituras de hoje, que lembra o que o profeta Isaías disse a respeito da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, meus queridos irmãos, a vocação dessa cidade é ser a cidade iluminada, de onde se levantam as luzes, porque o Senhor chegou, a tua luz, apareceu sobre ti a tua glória. Eis que está a terra envolvida em trevas, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória se manifesta sobre ti, e os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Lembrar-se da cidade de Jerusalém me lembra de sua vocação. A vocação da cidade de Jerusalém é ser luz para os povos, lugar onde as pessoas vão acorrer, de todos os lugares, os filhos e filhas de Deus, mas também aqueles que vêm de outros lugares, de Saba, e de outros lugares como Madian e Efa, de longe, virão percorrer os caminhos que levam à cidade santa, Jerusalém, porque a cidade deve ser o lugar onde se encontra Deus, apesar de, no Evangelho, ficar muito claro de que quando os magos foram a Jerusalém, lá também não encontraram o menino. Se deslocaram para Belém. Belém é o lugar onde o menino é encontrado, porque Belém é o lugar onde o menino foi acolhido. Por isso, nós somos também como comunidade, esse talvez seja o aceno para nós, de que nós devemos ser uma pequena Belém, não preocupado com a sua pequenez. O próprio profeta no Antigo Testamento já dizia: e tu, Belém, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Nós somos, portanto, chamados a ser uma pequena Belém. Nós, como eu digo, é a comunidade, é a igreja, é o povo cristão. Nós somos chamados a ser uma pequena Belém, sem desconsiderar a vocação própria da cidade de Jerusalém, que lembra que se a cidade é o lugar onde o Senhor deve ser, Jerusalém é chamada a ser o lugar onde o Senhor é encontrado, por outro lado, ele é bem recebido em Belém, porque ele dorme tranquilo no nosso meio, como está no presépio, porque ele se sente encarnado na nossa realidade, na nossa vida, presente no meio de nós, feliz, como criança. E essa dimensão da realidade bonita de Jesus, que acolhido entre os seus, encarnado na história do povo, presente na realidade da gente, assumida a vocação própria de comunidade que deve fazer com que as pessoas cheguem a Jesus e encontrem o Senhor, essa talvez deve despertar a nós como igreja para a nossa vocação também. A vocação da igreja é fazer com que Cristo, a luz de Cristo, seja manifesta, a consciência de que o Senhor está entre nós e permanece entre nós, e nós o vimos, o contemplamos, e aqueles que querem vê-lo podem vir por meio da comunidade que assumiu sua vocação, porque verá o Senhor. Essa é a nossa vocação.
Esse é o nosso chamado. E que nós precisamos assumir no mundo. E a razão de nós termos como obrigação a necessidade de assumir essa vocação, lembra a vocês outro personagem, que é Herodes. Herodes, mesmo com todas as informações a respeito do menino, mesmo com a presença dos sinais que Deus lhe deu desde o Antigo Testamento e agora os magos, Herodes não quer simplesmente saber onde está o menino para adorá-lo. Sabemos nos textos que seguem nas Sagradas Escrituras que Herodes deseja matar o menino. E Herodes não está morto. Herodes continua vivo e a consciência e o pensamento de Herodes também. Porque nós estamos hoje encerrando o ciclo do Natal, há poucos dias do Ano Novo, e já não é difícil encontrar lugares e talvez corações e pessoas que já não se lembram de Jesus. O pensamento de Herodes, ou o próprio Herodes, continua vivo porque ele insiste em matar o menino, insiste em matar Jesus. Na consciência do povo, na realidade do mundo, nos ambientes onde nós estamos, ele continua a agir, Herodes, e Herodes deseja matar a consciência da presença encarnada de Jesus, e ele faz isso, até entre nós os cristãos, que passa poucas semanas depois do Natal, já não lembramos da presença de Jesus, já não vivemos na presença dele, já não assumimos a encarnação de Deus na nossa vida, já não temos mais consciência da presença de Deus conosco, Emmanuel. Já nos preocupamos com um monte de coisas, já nos detemos a um monte de realidades e apegos, já desconsideramos tudo aquilo que vivíamos no Natal, e é ali que Herodes se faz vivo. É aqui que Herodes continua a matar o menino, e que se ele não o matou, como sabemos, porque Deus vem em socorro dos seus, da sua família, e os leva sãos para a proteção no Egito, mesmo que ele não tenha sido morto, e de fato não pode se matar aquele que é eterno e vive para sempre, mas ele pode matá-lo do seu coração. Ele pode matá-lo da nossa consciência. Ele pode eliminar Jesus do nosso meio. Ele pode fazer aquilo que ele não fez, mas o faz hoje, quando nós permitimos que Jesus seja eliminado do nosso meio. Por isso a vocação da igreja. A vocação da igreja é anunciar Jesus, é fazer com que ele seja contemplado, é fazer com que aqueles que desejam ver Jesus encontrem nos cristãos, na comunidade, ele vivo, encarnado, presente. O que nossos olhos contemplaram e viram, aqueles que desejam contemplar e ver, devem contemplar e ver também. E essa é a missão da igreja, nossa missão, manter e anunciar a luz que é Jesus. Essa é a nossa missão. Se não a assumimos, venceu Herodes, porque matou Jesus do coração do povo e do coração da igreja. Que nós então assumamos nossa vocação primeira como igreja, que é de sermos aqueles que portam o Evangelho, que é Jesus, anunciam a presença dele no meio de nós e o apresentamos a cada um daqueles que o querem ver, a exemplo do que fez sua mãe quando os magos o encontraram e com a mãe encontraram o menino. Que nós então sejamos capazes de apresentar Jesus também a todos aqueles que por meio de nós
virão ao seu encontro.